Olá pessoal, estamos aqui em mais uma semana do Pecuária Decisão, primeira semana de julho. E eu vou conversar hoje com vocês um ponto que está deixando o pessoal muito tenso. Tenho sido bastante questionado a respeito disso, que é tomar a decisão de fazer ou não a operação de confinamento. E se faz ou não uma operação de hedge nesse momento no mercado futuro, dado que ele está pagando R$10 a mais do que o mercado físico de hoje. São Paulo está a 140, o mercado futuro está pagando R$10 a mais. Como tomar essa decisão? Como tentar tirar esse risco ou tomar uma decisão melhor, dado que apesar desses R$10 a mais, a rentabilidade dos confinamentos não está boa, né? A rentabilidade na maior parte das praças do Brasil, nas principais praças, não estão boas. Então, vamos começar dando uma olhadinha o que é que está pegando nessa questão de custos, né? Então, se a gente olhar esse gráfico nosso, que ele mostra a eficiência de reposição, a eficiência de compra de insumos, né? E o retorno na maioria das praças, nós podemos ver que, olhando a primeira parte, que é a linha vermelha, é a eficiência da reposição. Como é que calcula isso? Pega o preço do gado, R$1.600, R$1.700 e divide pela receita que você obteria com esse gado, com esse boi gordo, né? Então você engordando ele, quanto você obteria com um boi gordo de 18 arrobas? Você vai ver que isso vai dar ao redor de R$66. Aqui estamos mostrando o Mato Grosso, né? Uma das principais praças produtoras do país. Então, no Mato Grosso estaria dando ao redor de 66%, 67% de custo dessa reposição, é o normal ao longo de 10 anos. Se nós olharmos a linha amarela, ela representa aqui o custo dos insumos, que está gerando ao redor de 20%, né? Essa é a média. E o retorno que a gente obteria seria a linha azul, o retorno que se obteria nesta operação média no Mato Grosso em 100 dias de confinamento seria ao redor de 6%, isso é a média de 10 anos, ok? Bom, se nós olharmos isso, nós já tivemos anos bons. Onde estão os anos bons? Quando essas linhas estão abaixo da média. Então nós tivemos isso ano passado. Se a gente olhar aqui, 2017, houve um período de retorno no segundo semestre. Nós tivemos isso em 2014, por um período maior. Nós tivemos isso em 2010, um retorno melhor também, as duas linhas abaixo da média. E também tivemos isso num período de 2008. Então elas ocorrem um períodos casados, onde você pode fazer essa operação tranquila, olhar o futuro e fazer essa operação. Mas também ocorrem momentos onde essa operação não se fecha. Você olhar o futuro e tentar prever isso, você não consegue visualizar uma operação segura. E aí é uma operação de risco, onde você tem que olhar o cenário e tentar adivinhar se vale a pena correr ou não o risco. E essa é a dificuldade deste momento. Se a gente olhar, a operação não está dando retorno, os insumos até estão dentro de uma média, o milho caiu um pouquinho e botou essa operação dentro de uma média, porém os custos de reposição estão muito caros em relação ao preço que você vai vender o boi, mesmo o boi estando R$10 acima do preço do físico hoje. Ou seja, uma decisão difícil, né? Será que esse boi tem potencial para subir acima de R$150? Será que ele pode subir mais um pouco e dar um retorno como o ano passado, onde nós tivemos um boi super barato em julho, a decisão estava super difícil, também não mostrava um cenário de venda e o boi subiu porque teve um cenário de recuperação aí da demanda. Então, esta é uma dificuldade hoje no sistema, né? Como é que a gente toma essa decisão? A gente vê que as reposições eu mostrei em Mato Grosso, mas elas estão caras em todo o país. Eu tenho as praças de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo é a única praça que está um pouquinho melhor o custo da reposição, porém a ração está um pouquinho mais cara em relação ao seu histórico. Então, nós temos uma decisão difícil a ser tomada para este momento, né? Vamos dar uma olhada então em alguns pontos que poderiam ajudar a tomar essas decisões. O primeiro ponto que eu iria conversar com vocês é a questão de oferta e demanda. Nós tentamos fechar um pouquinho, eu mostrei para vocês a semana passada a questão do IBGE. Nos nossos vídeos nós mostramos que o IBGE estava dando
uma condição de maior oferta, 5%. A nossa projeção estava dando 7% no primeiro trimestre, a mais do que o ano passado. Nós continuamos mantendo aí para o segundo trimestre uma projeção de oferta um pouquinho maior, ao redor de 7% do que o ano passado. Ou seja, é um ciclo de oferta maior. E isso vai estar, é uma decisão que temos que tomar sabendo que vem uma oferta maior. O segundo ponto que eu vou bater com vocês é a questão do milho. Está na hora de comprar milho? Não está na hora de comprar milho? Como é que a gente decide isso? Vou mostrar para vocês a nossa ferramenta probabilidade de queda dos preços do milho e como é que você pode tomar essa decisão com um pouquinho mais de segurança, dado um cenário que nós já conversamos há 2 semanas atrás, onde tem um pouco menos de oferta de milho. E por último, nós vamos concluir no probabilidade de queda, fechando um quadro para a gente poder tentar tomar uma decisão de menor risco e ver se vale a pena ou não fazer um hedge ou uma trava no mercado futuro a R$150. Ok? Vamos dar uma olhada nisso.